Peço, por favor, que abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus. Nosso texto de hoje é o capítulo 9, a partir do verso 32 até o 34. Mateus, capítulo 9, verso 32 a 34. Diz assim a palavra do Senhor. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E, expelido o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que ele expele os demônios. Vamos orar? Deus bendito e gracioso Rei, ó Deus, estamos reunidos como teu povo, obedecendo, ó Deus, a tua convocação. É o Senhor que nos chama para te adorar. O Senhor, e a adoração é a comunhão com o Senhor, o lugar onde há o diálogo pactual, o Senhor falando para nós e nós ouvindo a tua voz, nós te adorando e o Senhor, Deus, vindo em comunhão conosco. Pedimos, ó Deus, que nesse momento especial do teu culto, que o Senhor, Deus, possa falar ao nosso coração por meio da tua palavra. Usa o teu servo, Pai querido, para que ele seja fiel, ó Deus, na transmissão da tua palavra. E ajuda-nos, Pai querido, para que compreendendo a tua palavra, possamos, ó Deus, ser edificados, instruídos, ensinados, repreendidos e exaltados. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Neste mundo em que vivemos, o que somos e o que falamos não basta. Não basta dizer quem somos e não basta apenas dizer, não basta apenas mostrar ou dizer quem somos por nossas próprias palavras. Isso já não há créditos. Tanto é que hoje, quando se estuda o pós-modernismo, as palavras não têm nenhuma virtude em si. As palavras não têm nenhuma virtude em si. Portanto, nós estamos num mundo, e de fato, não só por causa do pós-modernismo, mas isso por causa da queda também. O que falamos não é de estudo sobre a nossa pessoa. O que falamos não é suficiente. É necessário mostrar também pelas nossas obras, de tal maneira que combinemos o que falamos e o que vivemos. O que falamos e o que praticamos. Estas duas coisas combinadas, elas dizem muito sobre quem somos. Não apenas o que falamos, mas como a gente vive ou o que a gente faz. Por exemplo, um médico, não basta um médico sair por aí e dizer: olha, eu sou um bom médico. É necessário que ele mostre para a gente, diante do seu trabalho, que de fato ele é um bom médico. Que ele é um bom médico. Meus irmãos, é isso que nós vemos nos evangelhos. Nos evangelhos nós encontramos a pessoa de Jesus, os ensinos de Jesus e as obras de Jesus. E nesse evangelho de Mateus particularmente, ele tem uma boa estrutura. Os irmãos têm ouvido exposições neste evangelho, e até aqui, do capítulo 1 até o capítulo 4, nos foi apresentado a pessoa de Jesus. E lá então nós vimos que ele tem autoridade para vencer as tentações do diabo. E no capítulo 5 até o capítulo 7, nós vemos os ensinos de Jesus. E lá é interessante que o capítulo 7 termina nos mostrando que o povo viu que Jesus tinha autoridade para ensinar. O texto lá termina dizendo que o povo ficou admirado porque Jesus ensinava com autoridade. Portanto, ele não tem apenas autoridade para vencer as tentações do diabo, ele também tem autoridade, ou ensina com autoridade. Agora, no capítulo 8 até o capítulo 9, nos é apresentado a obra do Senhor Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, nós vemos que ele tem autoridade para curar pessoas enfermas e endemoniadas. Então, aqui, do capítulo 8 até o capítulo 9, é registrado 10 curas e milagre, feito pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E essas curas, essa seção maior de curas feitas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, elas têm um propósito.
Elas têm o propósito de apontar Jesus como sendo o Messias prometido no Antigo Testamento. E, meus irmãos, o nosso texto, ele, diante do milagre, diante das curas que Jesus realizou, ele é a 10ª cura. São 10 curas e milagres. E aqui, então, está a 10ª cura narrada em detalhes daquilo que Jesus Cristo realizou. Hoje, meus irmãos, eu gostaria de ver com vocês esse nosso texto sobre a temática O Poder de Jesus. E a ideia aqui é mostrar, então, que os feitos de Jesus, as realizações de Jesus, as obras de Jesus, o poder de Jesus, dizem muito sobre a sua pessoa. E diante dessa informação, você e eu precisamos tomar alguma decisão. Caso não és crente, precisa tomar alguma decisão. E se você já é crente, precisa se solidificar nisso que havemos de aprender aqui. A primeira coisa que precisamos ver, meus irmãos, está no verso 14, do verso 32 até o verso 33 da parte A. E aqui a primeira coisa que vamos ver é a evidência do poder de Jesus. Veja, o texto começa dizendo o seguinte: ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. Opa! Já temos um problema aqui. E veja que, ao dizer que ao retirarem-se eles quem? Se você vê o texto que vem antes deste aqui, faz referência a 2 cegos que Jesus curou. 2 cegos que pediram para serem curados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E depois de Jesus curar esses 2 cegos, então imediatamente lhe foi trazido, enquanto saía esses 2 cegos, esses 2 cegos que agora viam, então lhe foi trazido um mudo endemoniado. Veja, meus irmãos, a vida de Jesus Cristo era corrida, era trabalho atrás de trabalho, não tinha descanso. Veja ali, saiu 2 cegos que foram curados e ao se retirarem, trouxeram outro problema para ele. Agora um mudo endemoniado. Veja, meus irmãos, então, que Jesus Cristo, a sua atividade, a sua vida era assim, muito corrida, muito que ele fazia, tanto de ensinar como nas realizações de cura. Meus irmãos, Mateus ele faz uma distinção, geralmente Mateus faz uma distinção entre uma pessoa endemoniada e uma pessoa com deficiência física. Mas aqui, ao apresentar que esse aqui era um mudo endemoniado, então ele está querendo nos ensinar alguma coisa, que a possessão demoníaca resultou na mudez deste homem, resultou na perda de fala deste homem. Tanto é que vamos ver daqui a nada que Jesus ao curar este homem, o homem então passa a falar. Então o homem estava possesso de demônio e por isso essa possessão resultou na perda da habilidade de falar. Meus irmãos, você consegue imaginar esse homem endemoniado dia e noite sendo atormentado pelo espírito maligno? Nos evangelhos, as operações demoníacas, as operações malignas, elas são diferentes sobre as pessoas que elas entram. Algumas pessoas, alguns endemoniados eram levados pelo demônio a se lançarem no fogo, outros eram levados a se lançar na água e outros eram levados a se automutilar como o demônio de Gadareno, como os demônios da cidade de Gadara. Então, essas pessoas sofriam bastante, não só traziam mal para a sociedade, não só eram mal para a sociedade, mas eram mal para si mesmo. E muitas das vezes a gente apenas está acostumado a olhar para o mal que esse endemoniado pode trazer para as pessoas ao redor ou para a sociedade. E não paramos para pensar muitas das vezes do mal que ele traz para si mesmo. Então veja essa pessoa endemoniada, fazendo mal para as pessoas e fazendo mal para si mesmo. Mas uma coisa interessante, meus irmãos, é que este endemoniado não poderia falar. Então se ele sofria, ele não poderia falar. Por quê? Porque ele estava mudo. Veja, sofrendo no silêncio, não podendo falar do que sente, do quanto tem sofrido por causa do espírito maligno que estava sobre ele. Dá para imaginar neste homem sofrendo, calado, não podendo falar.
No entanto, ouvindo a fama de Jesus que se espalhava por toda a terra, então algumas pessoas trouxeram esse endemoniado para Jesus. Não sabemos quem o trouxe, se é sua família, amigos ou conhecido. E não sabemos quantas pessoas o trouxeram. Mas por causa da atividade ferronha de demônios que nós encontramos nas Escrituras, é possível que seja então mais de uma pessoa que levaram esse mudo endemoniado para o Senhor Jesus Cristo. Então, tendo trazido ele para Jesus Cristo, eles colocaram ele diante de Jesus para ver se Jesus poderia libertar este homem. Por quê? Porque ninguém poderia fazer isso. Ninguém conseguia libertar este homem, ninguém conseguia tirar o espírito maligno deste homem, dentro deste homem. Então colocaram diante de Jesus Cristo. E aí? O que você acha? Será que Jesus vai libertar este homem? Será que Jesus, que ensina com autoridade, tem autoridade para libertar homens endemoniados? Será que esse Jesus que acalma a tempestade, multiplica pães e peixes e anda sobre o mar, tem poder para libertar o homem que está endemoniado? Vamos lá ver o versículo 33, a solução deste problema aqui. E expelido o demônio, falou o mudo. Veja, Jesus libertou este homem. Jesus expulsou o demônio neste mesmo homem. Expelido o demônio, falou o mudo. Ou seja, então, a ver que ao ser libertado do espírito maligno dentro dele, este homem falou. O que implica dizer, então, que ele estava mudo como consequência da possessão demoníaca. Mas o que nos chama a atenção, meus irmãos, não é meramente o homem. O que nos chama a atenção é Jesus. Aqui o centro do texto é Jesus, é o que Jesus está a fazer, e o que Jesus está a fazer diz muito sobre a sua pessoa. Veja, expelido o demônio, falou o mudo. Calma aí, tão fácil assim? Tão fácil assim? Apenas Jesus expulsou o demônio e o demônio saiu. O demônio não reivindicou, não lutou, não brigou. Apenas expulsou e ele saiu. De fato, meus irmãos, foi tão fácil assim como está aqui registrado. De maneira simples, Jesus expulsou o demônio e ele saiu. Meus irmãos, isso aqui aponta para o poder de Jesus. Aponta para a autoridade que Jesus tem sobre todos. Jesus não apenas tinha autoridade para vencer as tentações de Satanás. Não apenas tinha autoridade ou poder para falar com autoridade, ensinar com autoridade. Jesus também tem autoridade sobre os demônios. Jesus não apenas tem autoridade para acalmar a tempestade, para multiplicar pães e peixes. Jesus também tem autoridade sobre o demônio. Expelido o demônio, expulsando o demônio, falou o mudo. Eis aqui o nosso Senhor que tem autoridade sobre os espíritos malignos. E é isso que o nosso texto vai nos ensinar. Meus irmãos, isso mostra muito sobre quem Jesus de fato é. Isso mostra sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui, Mateus está construindo uma narrativa, e a ideia de Mateus é mostrar que Jesus é o Messias que foi prometido no Antigo Testamento. E então aqui nós vemos Jesus Cristo realizando estas coisas, e diz muito sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. A libertação do homem endemoniado evidenciava que Jesus tinha autoridade sobre os demônios. Isso certamente diz muito sobre o que ele é, e o que faz, pois o que faz diz muito sobre o que fazemos, diz muito sobre o que nós somos. Quem Jesus é? Até aqui, meus irmãos, para além dele poder vencer as tentações do diabo, para além dele ensinar com autoridade, ele também tem poder para expulsar os demônios, libertando assim os homens assolados por ele. Veja, meus irmãos, a libertação deste mundo endemoniado, ela causou duas reações diante do povo que estava ali. Jesus libertou este homem, e esta libertação trouxe reações diferentes. Isso aqui nós vemos no versículo 33, da parte B,
até o 34. Vemos agora então as reações ao poder de Jesus. Foram duas reações, meus irmãos, entre o povo: as das multidões e a dos fariseus. As multidões, ao verem que Jesus fez o mudo, Jesus expulsou o demônio neste homem aqui, de tal maneira que o mudo passou a falar e passou então a estar em seu estado, normal. A multidão então ela ficou admirada. Veja o que está escrito ali: e as multidões se maravilhavam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Esta é a admiração do povo. O povo ficou admirado com o que Jesus havia feito. Mas veja, esta admiração aqui nos diz muito sobre este mesmo povo. Veja, antes, este mesmo povo, Jesus já havia feito vários outros milagres, mas esse povo não fez nada. E essa declaração aqui, jamais se viu tal coisa em Israel, diz muita coisa sobre o entendimento do povo. O povo estava a entender que este homem que está diante de nós não é um homem qualquer, não. Aqui ele já estava compreendendo, o povo já estava compreendendo, porque aqui eles já estão elevando Jesus acima de qualquer outro homem. Ao dizer, jamais se viu tal coisa em Israel, estão querendo dizer o seguinte: olha, esta aqui é diferente. Esta aqui, coisas que ele faz, nós nunca tínhamos visto antes, Já houve milagres, já houve coisas, mas milagres realizados dessa maneira, curas e feitos extraordinários realizados desta maneira, em abundância, com toda a autoridade, com toda a facilidade, só estamos vendo neste homem. Quem este homem é? Se você dá uma olhada no capítulo 8, no capítulo 9, no versículo 8, depois de Jesus Cristo ter curado um homem nessa sessão aí, veja o que eles dizem. Vendo isto, as multidões, é a mesma multidão que está aí, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Veja a diferença. Aqui, quando Jesus curou um homem, o que eles fizeram? Glorificaram a Deus, que dera autoridade aos homens. Ou seja, para eles Jesus é apenas um homem normal, qualquer um homem. Para eles, glorificaram a Deus que deu autoridade aos homens, ou seja, colocaram Jesus diante do restante dos homens. Mas aqui, eles já estão a mudar o seu entendimento. Aqui, o seu entendimento já está a ficar mais claro. Nunca jamais se viu tal coisa em Israel. Ou seja, esse Jesus é diferente. Esse Jesus é diferente. E de fato, meus irmãos, a ideia dos milagres, das curas, das realizações miraculosas de Cristo é essa. Tem este propósito de apontar para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele já ensinou com autoridade e agora ele faz feitos extraordinários. E a ideia aqui é mostrar que esse Jesus, ele é o Messias que foi prometido no Antigo Testamento. Tanto é, meus irmãos, que se vocês for olhar a tua Bíblia no capítulo 12, no versículo 28, o povo aí vai compreender que, de fato, Jesus é aquele que foi prometido outrora. Capítulo 12, no versículo 23, desculpa. O que eles vão dizer? No mesmo episódio semelhante a este, eles ali já começam a se indagar. Veja o que ele diz. E toda a multidão se admirava e dizia: este porventura o filho de Davi? Ou seja, diante dos feitos que Jesus fazia, eles começaram já a se perguntar: porventura não é este o filho de Davi? Que foi prometido no Antigo Testamento, e de fato era isso, meus irmãos, porque o Antigo Testamento está recheado, está cheio de textos que apontam para a vida, o ensino e as obras do Messias, que falam sobre o Messias. Por exemplo, dê uma olhada comigo em Isaías capítulo 61. Vamos dar uma olhada em Isaías 61 e ver o que ele fala sobre isso aí. Isaías 61, diz assim a palavra do Senhor. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Vamos parar um pouquinho aqui. O termo aqui, ungiu, é um termo que dá origem à palavra Messias ou Macias.
É do mesmo vocábulo. E aqui a ideia é mostrar então que este ungido aqui é o Messias. O Senhor me ungiu, ou seja, eu sou ungido. E Messias significa isso, ungido. Aquele que foi ungido por Deus. O Senhor me ungiu para quê? Para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdades os algemados. Veja, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os que choram. Veja aqui a obra descrita daquilo que o Messias faria. Veja, este ungido foi ungido, este homem aqui foi ungido para fazer estas coisas. E dentre estas coisas aqui, nós vemos no nosso texto isso, a proclamar libertação aos cativos, a dar liberdade àqueles que estavam algemados. Eis aqui o Messias. E eles já estavam a compreender que este homem não é qualquer um homem, este é um homem diferente. Este é diferente dos demais. Mas, meus irmãos, não basta apenas admirar. Até aqui a admiração já está boa. Até aqui eles já estão a compreender. Mas a admiração não é para sempre. Nós não seremos salvos por admirar Jesus. Nós seremos salvos por crer nele e o adorar. Então, talvez, meus irmãos, talvez seja o caso também de alguém aqui que admira Jesus, gosta de estar na igreja porque se chamamos de irmãos, cuidamos um dos outros, mas veja, a admiração não é o suficiente. É o primeiro passo, nós nos impactamos com a vida, ensino e os feitos de Jesus, mas não devemos parar por aí. É necessário crermos nele como o Messias prometido, é necessário adorarmos ele, pois a admiração não é para sempre. Então tem que ser, você vê este mesmo povo que agora o está a admirar, muitos deles, depois, lá no final do livro, é aquele que vão dizer, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Então o texto está aqui, os feitos de Jesus estão aqui para nos levar a crermos nele, para nos levarmos a adorar a ele e não meramente a admirar. O povo fez bem, já estava abrindo os seus olhos. Calma aí, este homem é diferente. Este homem é diferente. Mais tarde eles indagam, não é este porventura o filho de Davi? Não é este o Messias? E diante dessa admiração eles precisavam dar outro passo, que é crer. E você também, meu caro, você precisa fazer isso. Você, conhecendo os ensinos de Cristo, a pessoa de Cristo e as obras de Cristo, você precisa não apenas admirá-lo, tê-lo como um homem legal, como um homem acima dos outros homens, mas você precisa crer nele como teu Senhor, como teu Salvador. Mas veja, tem esta reação então dos homens, daqui então das multidões. Por outra, nós vemos a segunda admiração. Se por um lado as multidões admiram, por outro lado os fariseus, eles ignoram, eles rejeitam, eles acusam o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nós vemos no versículo 34. Mas os fariseus murmuravam pelo maioral dos demônios e que ele expele os demônios. Opa! Esse mais aqui, que é uma conjunção adversativa, é para contrastar com a reação da multidão. A multidão admirou, mas esses aqui rejeitaram, esses aqui acusaram a Jesus. Veja, não que eles não acreditassem que Jesus realizou este milagre, que Jesus expulsou o demônio neste homem, eles viram isso. Mas veja, eles aqui estavam fazendo tudo por tudo para que o povo não cresce, que este homem que diante de quem estão é o Messias que Deus prometeu no Antigo Testamento. Porque o povo estava a começar a entender. Nunca se viu tal coisa em Israel. E a mensagem do Antigo Testamento é o Messias quem faria tais coisas. E se o homem está fazendo tais coisas, calma aí. Possivelmente esse aqui é o Messias. Então, a reação dos fariseus é para tirar toda a cogitação do povo, para impedir o povo de pensar, de crer neste homem como sendo o Messias que foi prometido no Antigo Testamento. Por isso é que eles acusam a Jesus, e aqui a acusação deles é tola e perversa. É uma acusação muito tola e muito perversa. Jesus Cristo não responde à acusação deles.
Mais tarde, no capítulo 12, num acontecimento semelhante, Jesus vai responder. Mas aqui Jesus mantém silêncio. Mas vale a pena, então, algumas observações sobre esta acusação. Já dissemos que ela é tola. Tola por quê? Porque como pode um demônio expulsar outro demônio? Como Jesus mais tarde vai dizer para eles. Um demônio não pode expulsar outro demônio. Então Jesus não pode estar fazendo estes milagres, estas curas, pelo poder do maioral dos demônios, que é Beelzebul, que é Satanás. Um demônio não pode expulsar outro demônio. Então é tola. Segundo, é uma acusação perversa. Por quê? Porque ao fazerem isso, eles estão a atribuir as obras do Messias a Satanás. Ao fazerem isso, eles estão a atribuir as obras de Deus ao diabo. E isso é uma acusação perversa. O que mais tarde Jesus Cristo vai chamar de blasfêmia. Que mais tarde Jesus Cristo vai chamar de o pecado contra o Espírito Santo, o pecado imperdoável. Porque eles viram que Jesus fez sim cura, mas eles estavam a rejeitar os sinais que apontam a Jesus como o Messias prometido no Antigo Testamento. Daí que eles não viram, eles viram, mas eles não queriam aceitar. Eles rejeitaram, eles estavam a rejeitar a Jesus como sendo o Messias prometido no Antigo Testamento. Meus irmãos, muitos de nós, em nosso tempo, muitos também têm agido desse modo aqui. Quantos já ouviram sobre os ensinos de Jesus? Quantos já viram, já leram sobre a pessoa de Jesus? Quantos já ouviram sobre os feitos de Jesus, as obras de Jesus? E quantos até mesmo já testemunharam alguma cura miraculosa em sua família, em sua vida, mas ainda assim continuam céticos, ainda assim continuam incrédulos. Meus irmãos, a palavra de Deus diz pela boca do nosso Senhor Jesus Cristo: estes receberão um maior juízo no dia da condenação. Porque eles viram, mas não creram. Eles puderam ouvir da palavra do Senhor, puderam ouvir que Jesus é o Messias prometido, que foi destinado para a nossa salvação, mas continuaram na sua rebelião, continuaram na sua incredulidade. Mas, irmãos, esse texto, ela tem muito para nos ensinar. Diferente dos que os pentecostais e os neopentecostais vão dizer sobre quando usam esses textos, eles vão dizer, por exemplo, que, olha, se tais coisas aconteceram aí, quer dizer que também deve acontecer em nossos dias. Ou seja, se Jesus curou, hoje nós também podemos curar. A ideia das curas, dos milagres extraordinários encontrados na palavra de Deus, não é para dizer que necessariamente deve acontecer nos nossos dias, pois elas tinham um propósito, e o propósito era apontar para de Jesus ser o Messias prometido no Antigo Testamento. Assim, meus irmãos, se quisermos então olhar aqui para esse texto, devemos entender que sim, hoje sim, Deus continua libertando aqueles que estavam sob o poder de Satanás. E vocês, cada um de nós aqui é prova disso. Efésios capítulo 2, versículo 1 a 3, ele vai dizer que todos nós estávamos sob a influência, sobre o governo de Satanás, mas Cristo nos libertou. Pela morte de Cristo, ao ouvir a palavra de Deus, fomos libertados. E hoje, meus irmãos, a mesma obra continua. As pessoas que estão sob a influência de Satanás, elas são libertadas por ouvirem a palavra de Cristo Jesus. Portanto, a palavra que você prega tem poder. A palavra que você prega é importante para libertar os cativos de Satanás. Mas uma segunda coisa que esse texto vai nos ensinar, meus irmãos, é que, ao contrário do pensamento pentecostais e neopentecostais, esse texto está aqui para nos ensinar da realidade presente do reino de Deus. As curas de Jesus são sinais da presença do reino entre nós. É um anúncio da certeza da consumação do reino. Elas nos ensinam a presença do reino entre nós, mas elas também servem de um anúncio da consumação do reino de Deus. Aquilo que na teologia é chamado do já e ainda não. Cristo já trouxe o reino entre nós, mas ainda não consumou. A boa nova desse texto, meus irmãos, é que Cristo veio libertar-nos de todo o mal. O seu reino já veio, mas ainda não foi consumado. Sua primeira vinda inaugurou o reino, e a segunda vinda vai consumar ela. A primeira vinda trouxe libertação do diabo e a esperança de um mundo por vir.
ou seja, nos trouxe a libertação da influência do diabo e a esperança do mundo por vir. E a segunda vinda enxugará dos nossos olhos toda lágrima causada pela queda do nosso primeiro pai, Adão. Tendo essas coisas em mente, meus irmãos, sabe como os discípulos de Cristo devem viver sobre esta terra? Sorrindo. Isso mesmo. Chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Como dizia Emílio Garofalo Neto, enquanto não chega o tempo de habitar com ele no novo jardim. Nós rimos como quem chora por um mundo que está por passar. Nós choramos como quem ri por um mundo que está por chegar. Estes feitos de Cristo tendem a nos ensinar que o reino de Deus chegou. Mas estes feitos de Cristo também apontam para a consumação do reino na segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforta-se com essas verdades, em nome do Senhor Jesus. Amém.